Impedir que a praga tome conta das construções ou da plantação é mais simples e mais barato do que tirá-la de lá. No caso de construções, a melhor época para fazer a prevenção é antes do fim do inverno, antes que ocorra a revoada. Os insetos atacam durante todo o ano, mas na primavera começa a formar novas colônias. Quando você começa a ver asas soltas pela área e bichinhos voando, pode saber que são cupins em busca de um lugar para se aninhar. A prevenção deve ser feita antes que isso aconteça. O ideal é tratar os móveis e o madeiramento da construção com inseticida para impedir a formação de colônias. Como os produtos são tóxicos, o mais prudente é entregar o serviço a um especialista competente. No caso, principalmente dos cupins que constroem ninhos independentes, a opção mais barata e mais simples é fazer o tratamento preventivo ainda na construção. Para isso, você pode optar pela utilização de barreira física. Como barreiras físicas, várias soluções são possíveis, dependendo da situação específica. Para construções e canteiros de mudas, a melhor estratégia são as trincheiras granulométricas. Nesse caso, você deve construir trincheiras em volta das construções ou dos canteiros, como se fosse um segundo alicerce circundando toda a estrutura. Em seguida, preencha os canais com areia peneirada. O tamanho dos grãos depende da espécie de cupins a ser evitada, e para isso é importante consultar um especialista. Como regra geral, você deve usar grãos entre 1,6 a 2,4 milímetros. Mas, para algumas espécies, pode ser necessário usar grãos entre 2,4 a 3 milímetros. Outra opção de barreira física muito utilizada para prevenir o ataque de cupins em mudas de eucalipto é o plantio em tubetes, usando viveiros suspensos. Dessa forma, você dificulta enormemente o contato dos cupins com as mudas, evitando o ataque sem necessidade do uso de inseticidas. Além disso, na época do plantio, quando as mudas forem transplantadas para o terreno, elas estarão maiores e mais resistentes às pragas. Uma variação desta técnica está em uso ultimamente em alguns plantios de cana-de-açúcar, especialmente no caso do cultivo mínimo. Assim, há quem recomende o uso de sulcos largos e profundos para atrasar o ataque de cupins aos toletes. Após o terreno estar bem preparado, solto e destorroado, passe a máquina sulcadora, fazendo os sulcos com uma profundidade aproximadamente de 40 centímetros. Em seguida, distribua os toletes. A ideia aqui é garantir que o tolete esteja protegido por uma camada de solo bastante desestruturado, como se fosse a barreira granulométrica mostrada anteriormente. Até que o solo se estruture novamente, as plantas jovens já estarão mais desenvolvidas, podendo resistir a um eventual ataque. A previsão é em média 100 dias, que a muda fica protegida do ataque dos cupins. A mesma técnica já começa a ser avaliada para o uso em hortaliças, como por exemplo cultivos de cenoura. Nestes casos, ao invés de sulcos profundos, pode-se optar por construir o canteiro sobre uma cama granulométrica, isto é, uma camada de areia peneirada envolvendo o canteiro por baixo e em todas as suas laterais. Quanto ao escape no tempo, essa técnica consiste em você plantar a cultura, não interessa qual seja, fora da época de maior ataque de cupins. Por exemplo, para o caso do eucalipto, uma técnica que tem sido usada com sucesso em algumas regiões do estado de Minas Gerais é o plantio em época chuvosa. Neste caso, mesmo se há um ataque por cupins, as mudas de eucalipto conseguem se recuperar com maior facilidade do que se o plantio fosse feito durante a época seca. Dessa forma, quando chegar na época crítica de maior ataque de cupins, as plantas estarão maiores, mais resistentes às pragas e não sofrerão tanto com o ataque. Uma terceira estratégia de prevenção são as barreiras químicas. Nesse caso, existem duas opções: as trincheiras químicas e os tratamentos de madeira.
Como você pode ver, as trincheiras químicas são muito semelhantes às granulométricas. A diferença é que uma é barreira física, então o veículo de proteção é areia. Já na trincheira química, a proteção é feita através de um inseticida. Cave os canais em torno da construção. E em seguida, aplique o cupinicida. Em relação ao tratamento de madeira, o uso de óleo queimado é uma opção muito utilizada, porém não existe comprovação científica da sua eficácia na prevenção de cupins. Ao contrário do tratamento feito a nível industrial, que tem garantido a sua eficiência. Não se esqueça que após instalada a infestação, o controle é muito caro e de difícil execução. Por isso, o ideal é usar sempre madeira tratada como medida de prevenção. Dando continuidade ao nosso fluxograma de ação, você tem as seguintes situações. Conhecendo os cupins e identificando que a infestação não é causada por esses insetos, você parte para a prevenção e o monitoramento. Por outro lado, se você identifica que a infestação é por cupins, o próximo passo é definir se o controle é ou não necessário. Para decidir se o controle é necessário, o custo da intervenção tem que ser menor que o prejuízo causado pela praga. No caso de infestação em construções, a recomendação é controlar sempre. Além disso, é importante definir o momento ideal para o controle, que pode não ser necessariamente naquele momento em que você detectou a infestação. No caso de construções, cercas, engradamentos de telhados, coisas parecidas, o momento de controle é quase sempre o momento que se detectou a infestação, porque a tendência é só piorar mesmo. E não se pode comprometer as estruturas. Nesse caso específico de construções, em ataque a madeiras, pelo menos duas grandes estratégias são aconselháveis. Uma é simplesmente trocar a peça. Pega o morão da cerca, põe um novo, pode ser mais barato, mais rápido, mais prático, menos poluente do que aplicar um inseticida, por exemplo. Mas se for um esteio importante na construção, no estábulo, ou se a infestação estiver só no início, então pode valer a pena aplicar algum cupinicida. Por exemplo, no caso de fazendas antigas, que tem um valor artístico, histórico ou coisa parecida, sempre é importante fazer o controle, que não tem como trocar a peça. Então, tem essas duas estratégias.